Boa noite, pessoal. Está no ar o programa Viver Goiás dessa semana. Boa noite, Léo. Boa noite, Breno. Boa noite, gente. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez no programa da família goiana, o programa Viver Goiás. É isso aí. O ano tá voando, tá acabando o mês de abril. Já, né, menino? Já tá chegando maio aí, o mês das mães. Semana que vem já é a preparação, né, para o presente das mães, né? Sim. Mês das mães. Comemora-se o mês das mães, mas o dia das mães é todos os dias. Mães maravilhosas, né? Com certeza. Oh, meu. E eu vi uma postagem na Viver Goiás Turismo. Quer dar um presente para sua mãe? Que tal uma viagem? Nossa, que coisa boa. Entre em contato com a Viver Goiás Turismo aí, voos, hotéis, pacotes de viagem para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu tenho certeza, eu falei goiano, tenho certeza que o rapaz, se você der uma viagem para sua mãe, não precisa ser muito tempo não, uns 4 dias na praia, para ela ficar lá curtindo, relaxando. Tranquila. Rapaz, você pode ter certeza que ela vai voltar um doce. Com certeza. Léo, hoje nós temos muita coisa para falar aqui, assunto sério, abril está terminando. E o mês de abril é um abril laranja, um mês dedicado à conscientização dos maus tratos animais. É verdade. Quanto que está acontecendo isso, né? Nossa, mas é muita coisa, muita barbárie. Porque eu vou falar uma coisa para você, Breno. Você judiar de um ser humano já é uma questão tão ridícula, né? Sim. Que, cara, bater numa pessoa já dói, mas a pessoa dá conta de gritar, de pedir socorro. Agora, judiar de um animal, velho. Não, eu acho... eu acho que é um crime que não tinha que ser 5 anos de detenção. Tinha que ser mais. Muitos anos. Sabe, a pessoa sentir na pele. Pra que arruma bichinho assim, né? É verdade. E nós convidamos o médico veterinário, Dr. Haroldo Medina Neto. Nós fizemos uma entrevista com ele, batemos um papo, para falar um pouquinho sobre esse mês especial, dedicado. Não é só um mês, a gente tem que pensar nisso, é o ano todo, é para a vida toda, né? E para esclarecer algumas dúvidas também. Com certeza. Foi um bate-papo muito interessante que nós queremos dividir com vocês agora. Veja. Isso mesmo, gente, para falar desse assunto sério, é um assunto sério, né, Léo? Exato. Abril laranja. Quantas vezes a gente vê aí cachorrinho, um gatinho, um animal sofrendo maus tratos, né? Não, e o interessante é que o abril laranja não é só para animais, é para gente também. E nós estamos acostumados a falar com vários médicos que vêm aqui para falar especificamente do abril laranja, que envolve seres humanos. Sim. Mas, gente, essa onda pet, ela alastrou, né? Sim. E é isso que nós vamos conversar hoje, gente. O abril laranja também é para os bichinhos. Com certeza. É o mês de conscientização aos maus tratos animais e nós convidamos para bater um papo, porque o bichinho sente dor, o bichinho tem câncer, tem várias doenças. E aí, como identificar um animal que está sofrendo maus tratos? Nós convidamos um médico veterinário, Dr. Haroldo Medina Neto, para bater um papo com a gente. Doutor, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder vir conversar com vocês. E para falar do doutor também, vamos já falar que o Brad Alves, que é o cachorro do Breno, foi cuidado pelo doutor e pela esposa dele, né, na clínica Saúde Animal. Isso. E foi um atendimento. Doutora Larissa, gente, muito obrigado pelo carinho com o pet. E o Brad vai para lá, quando ele volta animadinho. Porque uma das coisas que a gente vê é algumas clínicas que vai cachorro aí, quando o cachorro volta triste, alguma coisa aconteceu. A gente tem algumas situações que elas são complicadas, porque são referentes ao indivíduo, né? Mas é um sinal de alerta para a gente o animal ter um incômodo, né, com certos ambientes. É verdade. Doutor, e falando já desse abril laranja, do que se trata, como é que é, quais são os procedimentos, que hoje a gente vê que o pet não é como assim, há 10 anos atrás. Hoje já tem assim, o cachorro tem mais privilégio do que nós, para falar a verdade. Com certeza, né? Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito nesse sentido, né? Os nossos animais hoje não são vistos mais como eram há 10, 15 anos atrás, que eram aqueles animais exclusivamente de quintal, animais que não tinham a devida atenção, né? A gente sabe que eles eram, em alguns casos, até relativamente bem cuidados, mas não como os cuidados que a gente tem hoje. E esse mês ele vem para conscientizar as pessoas exatamente com relação aos maus tratos que os animais podem estar sofrendo, né? Infelizmente, a gente observa isso muito aí com pessoas, né? Tanto com crianças, como idosos, como pessoas, mas também
em uma porcentagem, infelizmente, alta, né, com os animais. E a gente vê muito em noticiários, desculpa, Breno, a gente vê muito em noticiários, assim, pessoas que jogam até água quente, né, bate, dá paulada e tal, dessas coisas. Mas também teve uma mudança muito grande no quesito pet. Hoje as pessoas têm apartamentos, né, são animais muito caros, né, até, porque as pessoas já investem nesses animais para procriar, também para trabalhar com revenda. Sim, o que acontece? A gente tem uma mudança, né, que ela é gradativa e ela é comum, né, com o passar do tempo. Quando a gente vai olhar as nações mais desenvolvidas, por exemplo, a tendência, que é uma tendência que a gente também vem seguindo, é de reduzir a quantidade de filhos. E, inclusive, alguns casais que nem filhos têm. Então, hoje o pet, ele vem suprindo muito essa falta. Quase uma substituição. Quase uma substituição. Então, assim, a gente tem até na família da gente mesmo, em casa também a gente tem os nossos animais que são tratados como crianças mesmo, né? E a gente sabe que tem algumas situações que tem que ter alguns limites, mas a realidade do mundo hoje é essa, né? Casais com menos filhos, casais onde os filhos já foram embora e casais que não querem ter filhos. Mas isso é perigoso, Doutor, né, e como que a gente identifica quando um animal está sofrendo algum abuso? Você vê sempre um animalzinho ali mais tristezinho. Com isso, já a gente começa a identificar essa situação? Então, existe uma complexidade muito grande na avaliação do comportamento animal, certo? Porque tem vários fatores que vão estar influenciando, principalmente aqueles que vêm lá do berço dele. Então, tem várias situações que o animal vive durante a vida que podem refletir no seu comportamento futuro. Agora, o que é importante a gente observar? Alterações comportamentais. Porque eu posso ter aqueles animais que desde o seu desmame eles já se mostram mais arredios, mais medrosos, né? E aí é difícil fazer essa avaliação de uma forma global, né? Englobando todos esses animais. Agora, aqueles animais que normalmente têm um comportamento alegre, feliz, brincalhão e repentinamente passam a manifestar outro tipo de comportamento, pode ser um alerta. Nossa, É verdade. É como se fosse realmente. É uma vida, mas é como se fosse uma criança mesmo, né? A gente vê alteração de comportamento, você pode ficar assim, olha, alguma coisa está errada. E aí agora a gente pensa assim: o cachorro sente dor? Como é que ele sente dor? Gripe, dor nas costas, dor de cabeça? Como é que funciona isso? Sente sim, tá? Então, assim, os animais, eles sentem dor assim como nós. É claro que há uma diferença de limiar de dor de raça para raça, de indivíduo para indivíduo, mas isso também acontece na gente, né? Então, tem pessoas que têm um limiar mais alto, outros mais baixo. Alguns são mais sensíveis mesmo à dor, por exemplo. Mas o fato é que eles sentem, sim, sentem medo, sentem dor, sentem fome. Quase todos os tipos de sentidos que a gente tem, eles também vão ter. E nós vamos falar também, daqui a pouquinho, nós vamos ter que ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os animais têm câncer. O doutor é especialista em oncologia. E aí, como identificar? Como que faz? Gente, é uma situação muito séria, porque eu costumo dizer, doutor, se a pessoa não tem condição de criar um bichinho, que não pegue ele para cuidar, né? Porque realmente é gasto, tem que ter cuidado, assim como a gente cuida da nossa saúde, né? Mas nós vamos falar isso logo após o intervalo, né? Bora. Voltamos já. Olá, bem-vindo ao nosso Minuto de Saúde e Segurança do Trabalho, onde traremos para você, empresário, dicas valiosas sobre proteção da sua empresa, saúde e bem-estar no seu local de trabalho. Eu sou Taine, especialista em saúde e segurança do trabalho e represento a Gero Soluções. Aqui traremos para você, todos os finais de semana, uma dica sobre a implementação de saúde e segurança do trabalho e outros assuntos que envolvem a área. Hoje vamos falar sobre o E-Social. Mas o que é essa plataforma? E-Social é uma plataforma do governo federal, onde o empresário que tem a partir de um funcionário registrado necessita enviar as informações sobre a saúde do seu trabalhador, sobre a segurança dele e do seu local de trabalho. Mas quais documentações precisam ser enviadas? É preciso enviar alguns laudos técnicos, como o LTCAT, PGR e PCMSO. A união desses laudos forma uma carga, chamamos de carga inicial. Essa documentação também precisa ser complementada com exames, mais conhecidos como ASO, admissional, demissional ou periódico. Esses exames, com seus devidos exames complementares, formam uma carga de documentos exigidas pelo E-Social. Neste momento, o E-Social valida essas informações para você, empresário. E você precisa, empresário, entender que não é responsabilidade da contabilidade o envio dessa documentação.
Você precisa de uma equipe especializada e técnica para a produção desses documentos e o envio dos mesmos. Se você não tem uma empresa que já faça isso para você, conte com a Gero. Nós te auxiliamos nesse processo. Quase que virei, Goiás é bom demais. Comida saborosa 24 horas por dia. O Simbora Restaurante do Lima é referência em comida caseira. Está na lista dos melhores restaurantes da cidade, além de salvar a noite e a madrugada da galera que sai com fome da balada. Servindo refeições caseiras comuns no prato de todo brasileiro, o restaurante conquistou o paladar dos clientes. Avenida C4, Jardim América, Goiânia, 62-388-3131. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio. WhatsApp 62-98167-9955. www.intactacontábil.com.br. Quase que virei, Goiás é bom demais. Bom, para a gente falar de carreira e negócio, temos que falar de autoconhecimento. Então vamos ligar sua bússola interna, abrir uma trilha de acesso, expandir seu potencial? Isso é possível através do autoconhecimento de profundidade. Mas como que a gente faz isso? Hoje eu vou falar então de uma ferramenta chamada Sistema Enneagrama 360. Ele nos leva para uma jornada intrigante, inovadora, na qual você vai desvendar e entender os porquês do seu comportamento, suas reações, suas motivações, ações, escolhas e muito mais. O significado da palavra enneagrama, Ennea, 9 pontos de uma circunferência, enneagramos. Mas essa circunferência que nós estamos falando significa que são padrões de comportamento que descrevem a sua personalidade, as várias formas como a nossa personalidade ela se movimenta. Bom, tem base na matemática e por isso que descrevem com precisão esses movimentos. Mas essa história começa lá na infância. A sua história não começou agora. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia do quanto que a ferramenta é poderosa e quanto vai ajudar a você se posicionar na sua carreira e no seu negócio. Por exemplo, uma tríade, então, que ela tem um eneatipo, que a gente chama de traço, porque é mais adequado. 5, 1, 3. O movimento 5, então, é a primeira reação que a pessoa tem diante de qualquer circunstância. O que essa pessoa faz? Ela analisa, ela pesquisa, ela não pergunta para ninguém. Ela acha que ela vai conseguir fazer entender aquela situação sozinha. Aí esse movimento vai para o 1. Como que o 1 é a característica dele? Ele planeja, ele é metódico. E por último o 3. Então nesse movimento dessa tríade, por que essa pessoa reage, decide e se comporta assim? Porque o 3 vai dizer o seguinte, que é como ela consegue ser reconhecida, como ela consegue ser validada. Então, ela acredita de fato nisso, que ela sendo analista, organizada e planejando, ela vai obter reconhecimento. Vocês viram que interessante? Como que a gente pode dispor de uma ferramenta para que você possa alcançar profundidade no seu conhecer, mas muito melhor do que isso, possa transformar a sua vida, porque você vai aprender a utilizar as suas habilidades, os seus recursos, com muito melhor direcionamento, foco e resultado. Olá, estamos de volta e hoje vamos falar de um assunto que está em voga aí nas redes sociais, o lipedema. O que vem a ser o lipedema? O lipedema é um acúmulo de gordura
principalmente em gorduras e pernas, desproporcional ao restante do corpo. Acomete aí cerca de 90% mulheres, né, uma pequena minoria homens. Ela é uma doença, né, inflamatória crônica que atinge aí o tecido adiposo e tecido vascular. Isso causa uma maior sensibilidade nas pernas, sensação de peso, até mesmo dor, né, deixando a pele aí com aquele aspecto de casca de laranja e aquele aumento, né, expressivo dos membros inferiores quando comparado com o tronco. Então, se você tem esses sintomas, é bom você investigar. Não existe uma causa definitiva, né, definida aí e amplamente estudada. O que acredita se tratar é de fatores genéticos associados aí com fatores hormonais. Então, para tratamento, existem mudanças no estilo de vida, como dieta, atividade física e também algumas terapias hormonais que podem ajudar no tratamento. Fique de olho, essa foi a dica de hoje. Voltamos aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Haroldo Medina Neto, médico veterinário. E no bloco anterior nós falamos se o animal, o bichinho de estimação, ou pet, né? A gente acabou falando muito do pet aqui, vamos falar de outros também. É que quando a gente fala de pet, câncer, mas né? a gente fala muito de pet, a gente foca muito nessa Sim. questão, porque hoje em dia você vê a pessoa no shopping com pet, a pessoa vai no restaurante com pet, então até no aeroporto, né, nós encontramos quantos lá. E agora Então, está liberado até o pet também e nos hospitais, né? aqui, né, porque fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as pessoas, principalmente deficientes visuais, andar acompanhado com um cachorro. Isso aí. Doutor, mas e aí? O animalzinho, o bichinho de estimação, ele tem câncer? Porque a gente vê o crescente dessa doença em nós humanos. E os animais, eles também têm câncer? O senhor é um médico especialista nessa área. Com certeza, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, o câncer é uma doença comum em organismos envelhecidos. E quando a gente tem a tendência ao aumento da expectativa de vida, como está acontecendo com a gente de forma mundial, a gente tem gradativamente um aumento também dessas doenças, não só o câncer, como outras doenças, né, que a gente vê mais presente em indivíduos mais velhos. Mas sim, o câncer ele vem numa crescente, né? Hoje é a doença que mais mata os animais de estimação no mundo, né? Da década de 80 para cá, a gente teve o dobro da expectativa de vida. Então, por exemplo, eu sou uma criança dos anos 90 e na minha época o cãozinho vivia ali 6, 7 anos, né? E hoje a gente tem facilmente animais de mesmo porte ou mesmas raças que tinha naquela época e chegavam 6, 7, 8 anos, que hoje estão chegando a 15, 16, 17 anos. Né? E vale a gente ressaltar também que não é só o câncer. Às vezes a gente pensa assim, eu, por exemplo, tenho dermatite. E o meu animalzinho também tem dermatite. A gente fala assim, mas como? O animal tem a mesma doença que a gente tem. Aqui no Goiás nós temos um mito, né? O cachorro tem o que o dono tem. Então, isso aí tem uma certa ligação, que às vezes assim, pode ser, porque muita gente fala assim, fulano morreu, mas era para ter ido o cachorro. Sabe, às vezes o cachorro morre, mas foi um livramento da sua vida. Existe essa ligação? Você já ouviu isso, essa questão que existe aqui no Goiás? Muito. Eu acho que Mas quando eu falo no Goiás, o povo quase me embate. Né? Eu acho que principalmente quando a gente fala assim de regiões como a nossa aqui, apesar de a gente estar numa capital, a gente tem uma cultura muito interiorana, né? Mesmo na cidade grande como essa. Eu acho que principalmente nesses locais a gente tende a ter mais essas questões de mitos e tudo, né? Não tem uma relação direta de um animal morrer para proteger o tutor, essas questões. Mas é comum a gente observar que aqueles indivíduos que têm algum tipo de problema, algum tipo de doença, algum tipo de transtorno, que o animal manifeste, né, alterações semelhantes. E isso pode estar ligado com a relação de como ele é criado, né? Então, por exemplo, eu já peguei muito paciente agressivo, mas a agressividade dele era por ansiedade. E quando você ia conversar mais a fundo com os tutores, a origem da ansiedade era nos tutores. Com certeza. E aquela deixar o cachorro muito tempo sozinho também pode dar ansiedade? A gente fala cachorro, a gente só fala cachorro, mas deixar o bichinho muito tempo sozinho gera ansiedade também neles? Gera sim. É claro, assim, vou até pegar aqui, você fala muito assim, a gente fala muito de cachorro, mas o cão, dentro do grupo desses pets que a gente costuma ter, são os mais sensíveis a afastamento e tempos prolongados sozinhos, né? O gato, ele gosta do convívio com a pessoa, isso é mito falar que gato não gosta, que gosta da casa. Não, o gato gosta do seu dono, ele gosta do carinho. Mas ele tem uma independência. Mas ele é um animal um pouco mais independente. Não é que ele é um animal que ele pode ser largado, tá? Mas ele é um pouco mais independente. Safado também, né? Rouba a comida da gente. E hoje a gente tem, dentro do termo dos pets, né, vários animais. Nós temos pets exóticos, aves,
peixes, cavalos também são tratados como pet. E cada grupo de animal aí, cada espécie, às vezes vai ter uma necessidade a mais ou menos do convívio. E o cão precisa bastante. E no Goiás é muito calor, muito quente, ter uma atenção dobrada com esses animais, né? E vem frio aí agora, um período frio no mês de maio, né? Com certeza. A gente vive num estado que ele tem esses momentos de calor e de frio bem delimitados, né? Então, assim, aqui é uma região que no frio ele é muito seca, então tende em algumas situações ficar bem frio, né? E então a gente tem que preparar e dar todo o aparato necessário para dar o conforto a esse animal, independente da época. E falando dessa questão de animal, por exemplo, no clima muito quente, um animal que é muito peludo, é necessária a tosa? Isso daí é uma questão controversa, porque é o seguinte, o pelo do animal, ele foi projetado para passar por diversas situações. Então, quando a gente pega, por exemplo, um animal que tem pelo e subpelo, aquele subpelo, ele faz uma camada isolante térmica. Então, ele funciona tanto para a proteção do frio quanto do calor. Tá? Então, a partir do momento que você pega um animal que tem pelo e subpelo e raspa ele, você desequilibra essa capacidade dele. É claro que a gente tem diferentes pelagens. Se você pegar um Shih Tzu, por exemplo, ele tem só aquele pelo longo. E aí, a depender do tipo de tosa, pode beneficiar em algumas situações. Mas, normalmente, animais de pelagens mais primitivas, que tem pelo e subpelo, como o Husky siberiano, o Pug, o Chow, esses aí eles podem sofrer um pouco. No caso do Husky, por exemplo, ele não é típico do Brasil, né? Então ele é mais para um ambiente mais frio. Ele sofre. O que acontece? Ou já passou por uma adaptação? Não, o que acontece? A gente tem animais que são mais adaptados para regiões mais quentes, né? Algumas raças específicas de pelo muito curto, pele fina, por exemplo, e aquelas que são adaptadas mais para a região quente. Mas como eu te falei, o Husky ele é um cão de pelo e subpelo. Então esse Husky que foi trazido para o Brasil, nasceu aqui, foi criado aqui, ele consegue se adaptar. É mais difícil você pegar um animal que nasceu e cresceu numa região extremamente fria e trazer ele para adaptar do que o contrário, tá? Mas tem muita gente que tem esse mito, o Husky sofre, o Husky sofre. Não, é claro que assim, em algumas situações a gente tem que dar uma condição um pouco diferente do que para outras raças. Né? A gente tem que entender um pouco a questão de necessidades específicas de cada raça, mas não chega a ser sofrimento, não. Doutor Haroldo Medina Neto, muito obrigado pela sua presença no programa Viver Goiás. Vamos ter que acelerar, só temos 30 minutos. O Leonardo sabe disso, mas ele, quando começa, não para. A coisa assim, tem que ser bem esclarecida. Volte muito obrigado, sempre. doutor. Eu quero que o senhor volte para a gente falar sobre a sua especialidade. Falar um pouco quais são os tipos de câncer que o animalzinho pode ter. E a gente bater outro papo aqui também. Ótimo, tá eu que agradeço. Fique convidado. Eu também falo muito, então às vezes eu atrapalho. Bem-vindo ao time. Gente, nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. É rapidinho. Valeu. Hoje eu vou falar sobre uma queixa que é muito comum entre as pessoas, que são as olheiras. Então, quais são os tipos e como a gente pode tratar essa região que é tão temida por todo mundo? Bom, o primeiro tipo de olheira é a olheira profunda. Quando a gente tem uma região aprofundada aqui nessa área, a melhor estratégia de tratamento é a aplicação de preenchimento com ácido hialurônico, retornando o volume dessa área e corrigindo essa depressão. Para as olheiras pigmentares, ou seja, as olheiras escurecidas, que são amarronzadas, a melhor alternativa de tratamento são os lasers que tratam a pigmentação dessa região, associado aos produtos de uso em casa para clareamento e manutenção desse procedimento. E o terceiro e último tipo de olheira são as olheiras vasculares, ou seja, aquelas olheiras meio avermelhadas, meio arroxeadas, com vasinhos. A gente também trata esse tipo de olheira com laser, dessa vez um laser específico para vaso, e por isso o principal seria a avaliação de um dermatologista que vai avaliar o seu tipo de olheira, que pode, inclusive, ter mais de um tipo associado e vai definir o melhor protocolo de tratamento para você. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias, das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras.
Conectar pessoas a destinos, hotéis, voos e pacotes de viagem. Viver Goiás Turismo. WhatsApp 62 99839 9392. Uma plataforma inovadora. Faça tudo online. Instagram, @Viver Goiás Turismo. Viaje conosco para seu próximo destino. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Pedro Zulia, especialista em reabilitação oral e implantes dentários. E eu estou aqui para esclarecer uma dúvida que nos mandaram aqui para o programa. Doutor, quando eu entro no consultório, eu querendo fazer facetas, eu já saio com faceta? A resposta é não. Pessoal, para a confecção de facetas de resina ou porcelana, nós temos que fazer um planejamento. E esse planejamento demanda tempo, né? Como, por exemplo, nós moldamos, planejamos o seu sorriso digitalmente e te mostramos esse resultado. Imagina só, você chegar aqui no consultório e eu simplesmente fazer as facetas, tanto de resina quanto porcelana, sem ao menos você ver como é que você vai ficar. E se você não gostar? Então é por causa disso que, antes de tudo, nós fazemos esse planejamento. Após esse planejamento, aí sim, nós podemos decidir por facetas de resina ou porcelana. Geralmente, facetas de porcelana, nós fazemos elas em 2 sessões, né? Uma sessão para preparo e moldagem. Já de resina, né? Às vezes nós fazemos em uma única sessão, aí sim, você entra e sai com a faceta. Ou em 2 sessões, dependendo do seu caso. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Nos vemos na semana que vem. Voltamos com o programa Viver Goiás, entrevista fantástica, né? Fantástica, a gente aprende muita coisa. O nosso tempo é muito curto, a gente tem que ficar assim, dando uns pulos, né, para descobrir tudo a respeito, mas o doutor vai voltar aqui para a gente falar sobre a questão do câncer nos pets, né? Quando a gente fala pet, tudo, igual o doutor deixou bem claro, tudo quanto é bicho, né? Cavalo entra na questão pet, esses bichos grandes também, tá? Só tem os animais selvagens que não entram nessa questão, mas então pet é tudo aquilo que a gente tem. E eles sofrem com essa doença e muito igual nós seres humanos. Sofre dor de cabeça, sofre dor nas costas, sofre. Às vezes o cachorro fica quietinho num cantinho, é porque ele não tá legal. Às vezes é bom você ir lá dar uma massageada, tal, observar, né? Observar e, na dúvida, procura um médico. Muito obrigado ao doutor Haroldo. Um abraço, doutora Larissa, que é a médica do meu cachorrinho, lá na Clínica Saúde Animal. Você não tá lembrando? É que eu ia falar, animal. Na Saúde Animal, que fica na Avenida Itália, no Jardim Europa, em Goiânia. Um beijo e um abraço a todos vocês aí da clínica. Léo, tem uma entrevista especial agora. Eu fiquei sabendo que desde que ele assumiu a TV Goiânia, foi a primeira entrevista que ele deu. Gente, sério. Fiquei sabendo isso essa semana, logo após que a gente entrevistou ele. E ele fez questão de vir aqui ao estúdio do programa Viver Goiás, o diretor da TV Goiânia, Francis Maia, para bater um papo, contar um pouquinho da história. Porque, gente, ele é capa da edição da revista Viver Goiás. E agora eu vou mostrar para vocês, mas antes vocês vão conferir a entrevista que o Breno Alves fez com o Francis. Confere aí. Isso mesmo, gente. Já está aqui para bater um papo comigo, nosso amigo. Vamos falar hoje de um programa muito sério, nesse momento muito sério, né, Léo? Para falar que tá aqui, ele que manda em nós, manda nesse programa, diretor da TV Goiânia, Francis Maia. Que honra recebê-lo aqui no programa Viver Goiás. Ô Breno, a honra é toda minha. Eu já cheguei aqui, vi o estúdio de vocês, muito completo, muito bem iluminado, vocês estão de parabéns, áudio limpo. Não vim para reparar, mas eu estou observando que vocês têm uma qualidade incrível de captação. Então não tenho dúvida que eu vou ficar mais bonito que já sou. Pronto, podemos começar. Não, gente, não tem base não. Vocês não estão calculando a responsabilidade de estar aqui entrevistando o Francis. Que isso. Né? Porque qualquer erro você já sabe, né? O programa não vai no ar. É olho da rua. O programa não vai no ar. Gente, mas ele está aqui, além de estar com a gente nesse programa, é um momento maravilhoso tê-lo aqui, e para falar também da nova edição da revista Viver Goiás, porque o Francis aceitou contar a sua história na comunicação. Que honra, hein? Aqui, é capa dessa edição. Que honra, que honra. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Que isso. Francis, o porquê que a gente fez questão de te colocar aqui nessa edição, inclusive tem uma matéria, gente, na revista,
onde está falando sobre a comunicação, a história da TV, a importância da TV. Muita gente fala assim, com as redes sociais a TV caiu. Não vai acabar nunca. Não acaba nunca, não é verdade? Nunca vai acabar. A TV aberta, Breno, e todos os telespectadores, até hoje sempre será o conteúdo mais rápido de acesso. Antes, nós tínhamos uma grande frequência de ler, né? Nós líamos muito, tanto é que os jornais impressos eles gostavam de entregar nas nossas casas, nos trabalhos. Hoje, a gente recebe só um link via WhatsApp e ainda tem essa cultura ainda de ler e também assistir a televisão. Todo brasileiro gosta de um futebol, gosta de uma novela, gosta de uma informação, um programa de entretenimento com conteúdos maravilhosos, igual esse lindo programa aqui do Viver Goiás, onde eu tive a oportunidade, quero ser grato, você, o Léo, por ter me dado essa oportunidade e contar um pouco, mas respondendo, a televisão aberta ela nunca vai acabar, pelo contrário, ela vai aumentar ainda a abrangência dela no mundo. Fran, sua história... Assim, gente, apesar que a gente olha pro rosto dele, pensa assim, tem 19 anos, 20, Não, né? mas eu tenho. Mas tem... Eu tenho. Você tem, né? Tenho. Ele tem uma história de superação na comunicação que não dá pra gente citar todas, mas uma que você mais lembre, fala assim, essa marcou a minha carreira. 2003, Angola, assim que cheguei, né, e participei ali de toda a turbulência de guerra e logo em seguida migrei por gostar tanto daquele país, eu comecei a voltar meu olhar para o mundo fotográfico. E tudo que eu vi em Angola em 2003 era muito triste. Imagine você fotografar algo e vender aquilo. Quando eu falo de venda, não é vender monetariamente, não é vender para ganhar dinheiro. É passar uma informação, né? O jornalista ele tem essa missão na Terra de passar informação. Então, como que você filma uma criança sem braço, sem perna, sem os pais e passa aquilo para o mundo? Aquilo dali me marcou. E aprender também novas línguas, tirar fotos, fazer matérias com animais selvagens. Enfim, a África, a Europa, a Ásia tem toda a sua particularidade, mas eu acho que 2003, fora do Brasil, eu acho que ali me marcou. Angola, Luanda, 2003, final da guerra lá daquele país. E você está transformando a TV Goiânia, vamos falar nessa realidade, né? Assim, eu gosto de desafio. Eu sempre gostei de encarar desafios de frente, sempre gostei de falar olhando dentro dos olhos. E todo desafio, para mim, é um aprendizado, porque se eu não conseguir vencê-lo, eu vou ganhar força para lutar para o próximo desafio. Então eu gosto. E a TV Goiânia está sendo um grande desafio. É uma TV que tem ali profissionais maravilhosos, profissionais que se dedicam, mas que não é uma TV que começou agora. E com isso tem várias dificuldades, vários problemas que a gente está encarando, que a gente está lutando, trazendo parceiros para perto e mostrando a credibilidade que uma TV com conteúdo de verdade ela cresce. Francis, muita gente, eu vou te fazer essa pergunta, estamos quase tendo que finalizar aqui o quadro, mas a TV Meio é uma TV nacional que veio também agregar na programação da TV Goiânia, né? Exatamente. Inclusive nós temos programas produzidos aqui que está em rede nacional. Já que você tocou na TV Meio, eles me pediram pedaços de todos os programas, pedaços, cortes, né, de todos os programas locais para eles jogarem em rede nacional. Então, já, o Breno não sabia disso, mas está sabendo agora, já você vai ver pedaços de todos os nossos programas aqui de Goiânia para a rede nacional. Hoje a TV Meio está em 18 estados, canal aberto, está pela rede mundial através da Soul TV e continua crescendo. Então, para a gente, tirando um conteúdo hoje de Goiás para o Brasil, é algo que vai marcar a minha história também. E graças à TV Goiânia, que veio através dessa abrangência de sinal e qualidade até o norte e nordeste do Brasil. Muito obrigado, Francis. Pessoal, vale a pena, viu? Vale a pena ler. Pegue a revista, tem na TV Goiânia também, na sede da TV Goiânia, pode pegar lá, ou então ler pelo nosso site. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Voltamos aí para o estúdio. Francis, muito obrigado por essa entrevista. Você é um cara espetacular, é um exemplo na comunicação de Goiás, do Brasil e do mundo, porque ele não trabalhou só aqui no Brasil, não. É Trabalhou cineasta, muito fora, cara, cineasta. moço. Cara, é dono de um sorriso fantástico, é uma pessoa assim que é fantástica também. Um carisma maravilhoso, um grande amigo. Valeu demais, Francis. E tá aí, ó, essa é a capa da edição.
Essa é a revista Viver Goiás do mês de abril. Tá dando um reflexo? Tá dando um reflexo. Isso. Você pode entrar lá no site vivergoiás.com.br e ler online essa revista também. E se você quer participar da edição de maio, onde serão mulheres, empresárias de sucesso na capa, o nosso WhatsApp está aí na telinha. Entre em contato com a nossa equipe agora, participe dessa edição, divulgue a sua empresa. Gente, mulheres, maio, também é mês das mulheres, que é o mês das mães. Sim. Olha só que coisa interessante, viu? No lugar de uma viagem, vai que você coloca sua mãe aqui na capa também, menino. É isso Olha aí. que coisa bacana. Participe da próxima edição. Quer fazer um pacote, divulgar a sua empresa? Ah, eu quero divulgar na revista, eu No quero divulgar no programa. programa. Entre em contato aí que nós temos um pacote maravilhoso para vocês. E eu quero aproveitar, falando de pacote, é um convite especial, Breno. Aqui, os profissionais e empreendedores do programa Viver Goiás, TV Goiânia. É a exposição da Vasco Produções, do nosso amigo Vasco. Sim. Né? São 58 anos de eventos em Minas e em Goiás. É um guerreiro. Um guerreiro. É uma pessoa assim que eu bato palma para ele, porque ele vai de porta em porta. O Vasco não tem carro, sabe? Ele vai de porta em porta. São grandes empresários aqui em Goiânia que respeita, Sim. que bate palma para esse rapaz, Esse guerreiro. esse eterno rapaz, esse eterno sonhador, que é uma pessoa que foi um dos pioneiros de desfiles de Sim. moda aqui em Goiás. E ele convidou a gente para receber o certificado Recordar é Viver como profissionais e empreendedores de 2024. Vasco, mais uma vez, Obrigado, você que já nos gratidão. homenageou com o Troféu Piqui, agora está nos convidando para receber esse certificado de profissionais e empreendedores. Isso é muito importante para nós, saber esse reconhecimento, principalmente de uma pessoa tão guerreira como você, que faz as coisas acontecer com muita garra, com muito respeito e com muito verdade. carinho. Então, para nós é uma honra. Está acontecendo agora, inclusive, enquanto vocês estão assistindo o programa, daqui um pouquinho começa a exposição, que ele vai entregar todo o acervo dele para as pessoas que ele já homenageou nesses 58 Não é nesse caras. mês, não, menino. Ah, não é não? É 27 de junho. Menino do céu, eu tô lendo errado, mas independente de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que, né, eu fico muito grato e lisonjeado. Muito obrigado, Vasco. Ele por esse veio convite. aqui, eu confundi a data, gente. Eu li tudo errado aqui, mas nós vamos deixar assim mesmo, não tem nada não. Mas eu quero agradecer a esse guerreiro. Conte com a gente. Conte com a gente. Gente, tá na hora de ir embora. Eu quero só deixar um recado aqui para vocês. A vida da gente ela é cheia de desafios. Às vezes a gente tem que enfrentar grandes desafios na vida da gente. A gente não sabe como, de que forma. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus é o Deus do milagre, Ele é o Deus que honra. Então, coloque sua vida nas mãos, na presença do Pai. Descanse o coração, porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim, para você, Léo, e para você que está aí. Até semana que vem. Beijos no coração. Fique com Deus. Abraço, o que ele disse. Fica com Deus. Mas é bom demais.